Capítulo 32. O fim estava próximo. Mesmo dentro de seu casulo selado, Tiamat pode sentir a singularidade rachando quando ela começa a acordar. Aquele mestre Caldeu permanece vivo, tendo matado o gigante, Lamu, que ela enviou. O mago invasor ainda vive, sua presença neste mundo sozinha quebrando todos os caminhos predeterminados. Gilgame permanece vivo, liderando Uruk e agora auxiliado por sua contraparte feminina. Uruk ainda está de pé, abrigando o último fragmento remanescente da humanidade. O contrato que ela impôs àquela deusa estrangeira e seu animal de estimação foi quebrado. A cobra que ela pegou foi solta. As bestas demoníacas que ela enviou ao mundo foram mortas, transformadas em armas contra ela. Kingu ainda vive, mas está ficando inquieto, a velha alma do corpo que ocupa lutando contra ele. O padre vive, mas não é seu peão, operando fora de seu controle. O Oni vive, mas ela estava lutando, sua vontade sozinha empurrando contra as restrições impostas contra ela. Tomoe, a general, morreu misteriosamente, seu cadáver mutilado foi descoberto pendurado em uma árvore. Isso já passou por muito tempo. Ela deve acordar, ela deve avançar, ela deve destruir, ela deve... SHNUSTBRNGTHINHERLOVI. Mas há algo no fundo de sua mente que lhe diz para parar, simplesmente parar, pensar e considerar. Uma pequena parte que grita para ela, dizendo se isso é certo ou errado, se é isso que o amor realmente significa. Dói ouvir. Ela desliga. Há algo mais suave. Aquele mágico. Ela se lembra dela. Ela se lembra de tentar dominá-la e quase o fez. Ela viu em sua mente, sua alma. Tiamat ficou maravilhada. A mente da garota é como a de um oceano, clara, pura e brilhante. Ela se sentiu calma. A garota teme, mas isso é acompanhado por uma curiosidade genuína, um questionamento sobre quem ela é e o que a trouxe aqui. Também a preocupação ali, uma estranha preocupação com o inimigo que a garota nunca tinha visto. Existe empatia, compreensão. Seus instintos gritam com ela, dizendo-lhe para acordar e devorar o mundo, mas esses instintos são sombrios e frios. Ela os odeia. Eles não são nada como a alma daquela garota. E em algum lugar ao longo do caminho, um novo desejo nasceu em seu coração. Um desejo de ver aquela alma brilhante e calmante mais uma vez. Uma necessidade de ver aquele mago com os próprios olhos. Então ela acorda e seus olhos se abrem pela primeira vez desde sempre. O despertar da deusa abala a realidade, e todo ser vivo, sejam eles plantas ou animais ou humanos de qualquer outra coisa, vai sentir isso. No reino de Uruk, todo cidadão, todo soldado congela quando algo passa por eles, algo que os alerta sobre o perigo. Todos os servos ficam atentos, suor frio escorrendo pelo pescoço enquanto sentem a presença de algo maior. Mesh congela completamente, seus olhos se dilatando quando uma grande presença, maior e mais brilhante do que qualquer coisa que ela já experimentou, passa por ela. Hitsuka, mesmo dormindo, acorda de repente, todos os seus instintos gritando com ela. Da Vinci e Romani, de volta à caldeia, quase deixam cair suas xícaras de café com a explosão repentina de energia mágica à distância, seus sensores enlouquecendo. O rei Gilgame franze a testa, estreitando os olhos quando a besta finalmente se mostra. Merlin contempla a presença silenciosamente contemplativo. Shirou fica tenso, seus músculos coçam para se mover. A presença que acabou de aparecer parece notavelmente semelhante ao Erebus, mas maior, mais poderoso. Cada alma em sua mente fica em silêncio, já preparada para o que está por vir. Saber estreita os olhos, as mãos se contraindo enquanto um fogo queima dentro dela, empurrando o ar para queimar o inimigo que chegará. Gil considera em silêncio, examinando silenciosamente seu tesouro para trazer à tona seu Noble Phantasmon mais forte. E Anami, em mundos distantes em Ayuriel, congela quando seus olhos místicos são ativados. Sinos tocam em sua mente e ela vê toda a situação em um único momento, informações comprimidas e tornadas compreensíveis por seus olhos. Chegando o começo do fim, ela termina rapidamente os planos que estava rabiscando, entrega-os ao prefeito de Dunstadia e pula de volta para a singularidade de Babilônia. Finalmente voltou de sua excursão? Gil comenta enquanto ela vasculha seu tesouro. Eu sorrio ligeiramente. Sim, ainda não terminei com meus planos. Ainda há mais coisas que eu queria escrever para o prefeito, mas bem, apareceu Tiamat, e isso é muito mais importante no momento. Mas, não sei, não me sinto tão preocupado quanto inicialmente esperava. Tipo, ela vai matar tudo, claro, mas eu não a odeio ou temo nem nada. O que é estranho, mas tudo tem sido estranho ultimamente, então não se destaca tanto. Eu olho em volta, olhando para a sala do trono vazia. Parece que todos estão na outra sala, de pé ao redor de uma mesa enquanto discutem algo. Todo mundo está falando sobre o que fazer, certo? Eu pergunto, e ela acena com a cabeça. Por que você ainda está aqui então? Eu esperava uma piada, ou talvez um pequeno comentário. Mas Gil permanece em silêncio. Gil? A mulher permanece em silêncio por mais alguns momentos, ponderando antes de franzir a testa. Tiamat não é a nossa principal ameaça. Ela diz, e eu pisco. Porque afinal, o objetivo dessa singularidade não é derrotar Tiamat. Tento usar meus olhos místicos para ver o que ela quis dizer, mas o fluxo do mundo é errático, muito mais do que antes, e não demora muito para que minha conexão seja cortada. O que você quer dizer? Eu tento perguntar.
Receio não poder dizer muito mais. Ela diz em vez disso, virando-se para olhar para o céu lá fora. Mas a necessidade de derrotar Tiamat permanece a mesma. Se ela será ou não condenada à morte depende de você. E, Gil sorri levemente. Você realmente quer matá-la? Eu começo e então paro. Porque eu realmente preciso matá-la? Se tudo puder ser explicado, então Tiamat pode desistir. Nem eu. Gil continua. É culpa dos deuses governantes. Eles a temiam o que ela poderia se tornar e então a selaram. A mulher olhou para o céu e zombou. Uma decisão irracional nascida de seres irracionais. Que apropriado. E isso é um tanto surpreendente dela. Eu esperava que ela odiasse Tiamat. Afinal, Gil odeia deuses em geral. Mas ela está bem com Tiamat? Talvez porque Tiamat é uma divindade primordial e não realmente um deus? Quero dizer, é uma pequena diferença, mas é uma diferença, suponho. Agora, eu acredito que é hora de você se juntar ao resto. Gil diz de repente. Sua contribuição os beneficiaria muito, acredito. E dizendo isso, Gil sai, dirigindo-se para a sala do trono. Eu pisco. Está bem. System apareceu diante dela novamente na noite anterior, contando a ela sobre um certo demônio importuno. Ele não havia pedido ajuda diretamente, mas Gil percebeu que System estava se esforçando ao máximo para pedir sua ajuda sobre o assunto. A Nami é vital para salvar Tiamat. Ela não pode se distrair. System disse a ela antes de desaparecer, e isso é verdade. Seu Noble Phantasmon lhe diz isso, seus instintos lhe dizem isso e sua mente lhe diz isso. Então Gil desce as escadas, preparando os muitos Noble Phantasms em seu tesouro. A linha da história está se acelerando e se contorcendo, e não tenho ideia do que vai acontecer. Tiamat acordou mais cedo do que o esperado, mas não há sinais de Lamu em nenhum lugar do reino. Kingu não está nem perto, e as áreas ao redor de Uruk são estranhamente silenciosas. Eles não fizeram um contrato para que Ishar lute. Na verdade, Ishar não apareceu nem um pouco, o que é preocupante. Por como ela é importante para derrotar Tiamat, e com a perda desse poder de fogo. Bem, só espero que possamos preencher essa lacuna de alguma forma. Pelo menos existem algumas boas diferenças também. Uchi, Leônidas e Benkei estão vivos e saudáveis. O contrato de Quetzalcoatl com Tiamat foi realmente quebrado. Gorgon ainda está dormindo, agora escondido embaixo de Uruk. Novas munições poderosas enchem os Gingirs, concedendo a Uruk ainda mais armas para disparar. Mesh é mais forte. O anel que dei aumentou suas estatísticas. Hitsuka agora tem um novo fantasma nobre poderoso que é incrivelmente eficaz contra Lamu. Shiro está aqui para lutar ao lado deles, sua agilidade acima da minha. Saber está aqui também, sua Excalibur é uma antítese pura do Lamu. Gil está aqui, seu tesouro muito mais completo pronto para ser despejado. E eu estou aqui também. Isso será suficiente? Foi necessária toda a cooperação entre vários seres divinos para manter Tiamat por tempo suficiente para trazê-la para o submundo, e nem mesmo temos essa opção desta vez. Mas algo parece errado sobre essa coisa toda. Apesar de acordar, Tiamat não fez nada além de ficar no mar. Ela fez isso no jogo também, mas ela não enviou nenhum Lamu, ou um dos servos que ela contratou, ou Kingu, ou qualquer coisa realmente. E então há as palavras de Gil. Tiamat não é a principal ameaça. Ela disse, mas o que isso significa? Poderia haver alguém que preocupa Gil ainda mais do que a própria deusa primordial? Eu realmente não consigo descobrir, já que o futuro desta singularidade se tornou muito instável para meus olhos místicos tentarem entender. Poderia haver mais alguém trabalhando pelas costas de Tiamat? Quem poderia? Não, é totalmente possível. Em que situação complicada eu me encontrei. Quer dizer, eu poderia ter escapado e tudo mais, mas acho que ninguém vai gostar disso. E depois dessa singularidade, venho a Templo do Tempo. A Nami? Eu pisco e me viro para ver Shiro sentado ao lado dela, divertido e preocupado enquanto ele sorri. O Shiro? Quando você chegou aqui? Não foi você que me pediu para vir? Ele pergunta de volta. Eu pisco. Eu realmente? Não me lembro disso. Você está realmente bem? Ele pergunta novamente, mais preocupado dessa vez. Você tem se afastado. Você precisa dormir? Eu disse isso em voz alta, não disse? Ele acena com a cabeça e eu sorrio ironicamente. Estou bem. Há apenas muito em que pensar, sabe? Eu digo e suspiro mais uma vez. Quero dizer, nós sabemos o nosso objetivo, mas qual é o plano? Não temos ideia de como derrubar Tiamat, ou até mesmo como pará-la. Eu franzo a testa, olhando para o céu estrelado acima. Sabemos muito pouco. Verdadeiro. Ele concorda facilmente antes de dar de ombros. Mas o que nós podemos fazer? Eu rio um pouco. Não muito. Realmente não há. Mas tudo bem, eu acho. Entramos em batalhas com muito menos conhecimento do que temos agora, lutamos em situações em que o único objetivo que tínhamos era sobreviver. Sempre abrimos caminho até a linha de chegada, criando planos improvisados após planos improvisados até que o caminho finalmente se abra. Não é saudável. Eventualmente, isso nos levará a uma queda infeliz, onde cada bode que pensamos traz nada além de fracasso. E tudo bem. Ei, Shiro. Eu me viro para ele, com calor no coração, e sorriu. Quando acabarmos com tudo isso, vamos fazer uma visita à nossa nova casa, ok? Ainda preciso mobiliá-la, afinal.
Ele pisca surpreso antes de sorrir de volta. Sim, estendo meu mindinho para ele. Promessa? Ele olha para ele por um momento, sem saber o que significa antes de pegá-lo com o seu. Promessa. Não era uma promessa que realmente significasse alguma coisa, mas para os dois não havia palavras para explicar sua importância. Eles lutaram juntos, viveram juntos, trabalharam juntos, aprenderam juntos, sofreram juntos, venceram juntos, perderam juntos. Um era um pilar para o outro, e se um fosse quebrar, então o outro também. Naquele dia, com o sol alto e a aproximação inevitável, uma promessa foi feita entre os dois. Não significava nada, as palavras que ela usava eram joviais e não diziam nada do que se passava em sua mente. Não tinha poder. Não lhes deu poder. Mas para os dois, o peso por trás disso era algo que nem mesmo os deuses podem suportar. Tem certeza? Mary pergunta novamente. No momento em que fizermos isso, você não será mais o mesmo, sabia? Shirou olha para trás sem hesitação, o vento dos jardins sempre distante soprando por ele. Tenho certeza. Mary franze a testa ligeiramente, mordendo o interior de sua bochecha enquanto a preocupação cresce por dentro. Eles conversaram sobre isso várias vezes antes. Foi ela quem lhe deu a ideia em primeiro lugar. Mas essa sugestão foi dada quando ela o via apenas como uma figura de interesse e não como um companheiro. E agora? Aqui ele está pedindo a ela para ajudá-lo a se livrar de sua humanidade. Por todas as contas, ele deve ser capaz de fazer isso sozinho. Ele já tinha a alma de um titã dentro dele e a dela também. Romper seu corpo humano deveria ser uma ocorrência natural. Mas o tempo está acabando. A erradicação da existência humana está se aproximando e não pode haver mais hesitação. Mary suspira. Por mais relutante que seja, ela sabe que nenhuma palavra fará o garoto diante dela recuar. Ele é teimoso como uma mula, e isso foi tanto uma maldição quanto uma bênção. Tudo deve estar bem. Deveria ser, mas sempre há a chance de algo dar errado, de algum fator desconhecido entrar em ação. E considerando que a Origin sua amiga tem, então há todas as chances de algo dar errado. Ainda assim, ela cede e acena com a cabeça para o menino sentado do outro lado da mesa. Muito bem, então vamos começar. Ela diz e estalando os dedos, a torre em que eles estavam sentados desaparece, deixando-os sentados no prado cheio de flores. Primeiro, seu corpo está em um local seguro? Ela pergunta, e ele acena com a cabeça. Existe alguma coisa que você deve fazer em breve? Ele balança a cabeça em resposta. Com uma respiração profunda, ela sorri. Então está tudo em ordem. Dizendo isso, o vento aumenta e as flores rosas se erguem no ar, quebrando-se em pétalas e levando-as para céus desconhecidos. Cada pétala parece refletir a luz do sol mágico acima, e todas elas brilham, enchendo o ar com diamantes brilhantes. A energia mágica se espalha e com seu cajado na mão, Mary começa seu canto sem palavras. Shirou estremece ao sentir algo entrar nele, alcançando o fundo de sua alma. Ele cutuca ao redor, analisando, e embora ele não sinta nada, parece muito estranho. E então, a dor o preencheu. Algo se quebra e tudo flui para ele enquanto seus nervos são fritos de uma só vez. Ele grita quando começa a queimar por dentro, e nem mesmo os gritos preocupados das pessoas em sua alma são registrados em sua mente. Mary rapidamente interrompe seu canto, mas nada acontece. Shirou continua a gritar e o sangue começa a cair de seus lábios. Shirou. Ele não ouve o grito de Mary, não pode. Sua mente pisca com 1 milhão de imagens e ruídos e sentidos em uma fração de segundo. Ele não conhece nenhum deles, nem entende o significado deles. Mas ele sabe que são importantes. Então ele cerra os dentes e reprime o grito na garganta. Ele passou por coisas piores, sentiu sua mente e alma serem queimadas pela mancha do pecado do mundo. Eu vou passar. Do lado de fora, Mary só pode assistir, tanto horrorizada quanto intrigada enquanto observa a magia estrangeira girar ao redor dele. Ela não causou isso. No momento em que sua magia o tocou, ela mudou, e o controle que ela tinha sobre sua própria energia mágica foi cortado. E isso o estava mudando. Shirou fica um pouco mais alto, seus músculos endurecem e os circuitos mágicos em seu corpo se multiplicam, crescendo impossivelmente em número e qualidade. Algo muda mais uma vez, e Shirou se dobra, a dor inundando seu corpo dobrando. Ele morde o lábio, fechando os olhos enquanto luta contra as vozes em sua cabeça. Eles estão chamando por ele, perguntando por ele, dizendo-lhe para deixá-lo ir. Ele os ignora. Eles ficam mais altos. Eles o lembram de sua dor, eles sussurram sobre o fogo que se enfurece por dentro. Ele os ignora. Eles começam a gritar. Eles gritam sobre como tudo é doloroso, sobre como eles só querem que tudo pare, feche tudo e deixe-o deslizar para uma terra sem sonhos. Ele os ignora. Então, eles dizem a ele para abrir os olhos, para verem um vazio invisível e testemunhar tudo. Ele ouve. Shirou abre os olhos e vê tudo. Ele vê o começo da vida, o começo e o primeiro segundo do universo. Ele vê a formação da realidade, vê a progressão do tempo, vê o fim inevitável. Ele vê o vazio e vê o poço de tudo que está dentro dele. E tudo ao seu redor se despedaça. Amanhã chegou mais uma vez e Hitsuka não pode deixar de bocejar. Ela não dormiu muito ontem à noite, preocupações e pensamentos sobre o que está por vir mantendo-a acordada. Para ser justo, Mesh parece ter sofrido a mesma provação, seus olhos se fechando lentamente enquanto ela toma seu café da manhã. Então um homem bonito chega e se senta em sua mesa. E todos ficam olhando. Estou atrapalhando alguma coisa?
Ele pergunta, sua voz um barítono profundo e calmante, e Hitsuka se sente ligeiramente atraída por isso. Você demorou um pouco. Anami comenta com um sorriso, os dedos vagarosamente traçando a colher que ela está segurando. Hitsuka pisca. Você o conhece, Anami-san? Anami pisca para ela, as sobrancelhas levantadas em completa confusão. O que você está falando? Ela pergunta, os lábios curvados em uma carranca confusa. Esse é o Shirou. Hitsuka pisca novamente, assim como todos os outros. A carranca de Anami cresce. Por que vocês estão confusos? Não é como se ele tivesse mudado ou algo assim. Gil bufa. Eu acredito que a mudança em sua presença os confundiu. O que você, Anami, para quando seus olhos místicos se ativam, o verde se transformando em um azul brilhante e inconstante. Sua carranca então muda para um sorriso. Então você não é mais humano. Ela murmura enquanto se inclina para ele. Você é mais alto? E seu cabelo é um pouco mais longo, eu acho. Mesmo? Shirou então leva a mão ao cabelo. É mais longo. Fica bem em você. Ela diz, levando a mão ao cabelo dele. É um pouco irregular em alguns lugares. Devemos arranjar um barbeiro para você em breve. Não está bom assim? Você nunca vai conseguir garotas com essa atitude. Ela fica inexpressiva. Shirou ri baixinho. Hitsuka sorri ironicamente, sentindo-se um tanto estranha ao ouvir os dois. Mesh parece estar no mesmo barco, seu rosto e orelhas quentes enquanto ela olhava fixamente para a mesa. Uchi e Benkei estão observando os dois de forma neutra, mais interessados na mudança de Shirou, e Leônidas está dando a eles um sinal de positivo? Merlin estava olhando silenciosamente, uma expressão de interesse em seu rosto enquanto observava. O rei Gilgame e Gil estão ignorando os dois completamente, em vez disso se concentram no café da manhã preparado diante deles. E Saber está apenas olhando silenciosamente. A propósito, Anami então pergunta, como você mudou? Shirou abre a boca e a fecha. Ele pondera sobre isso por um momento, olhos fechados enquanto ele cantarola em pensamento, antes de apenas dar de ombros. Então você não se lembra? Ela pergunta novamente. Não, realmente. Eu me lembro de ter visto muito, mas minha mente simplesmente fica em branco. Ah, entendo. Ela diz com um aceno de cabeça. Sobrecarga de informação. Seu cérebro provavelmente não conseguiu lidar com a informação que o Holt estava dando a você e simplesmente desligou. Informações sobre a raiz. Sabre interrompe rapidamente. Você acabou de dizer que viu a raiz. Anami acena com a cabeça facilmente. Sim, ahaha. Ela ri fracamente, colocando a mão na testa. Que palavras incríveis. Eu me pergunto como Merlin reagiria quando ouvisse isso. Ela diz com um suspiro, ignorando o fato de que o referido mago estava sentado do outro lado da mesa. Anami olha para Shirou, imaginando se ela disse algo errado. Shirou dá de ombros. Saber apenas suspira. Nome, Emiya Shirou. Idade, 17. Sexo, masculino. Raça, humano superior. Classe, saber, vazio. Nível, 220. HP, 352.000, 352.000, 35.200 HP min. MP, 165.000, 165.000, 16.522 MP min. Resistência, 100%, 1.600%, hora. Força, 1.654 mais 54 x2. Vitalidade, 1.600, x2. Destreza, 1.373, mais 123. Inteligência, 751, mais 401. Sabedoria, 751, mais 401. Sorte, habilidades e manipulação OD. LV90 reforço. LV Max, análise estrutural. LV Max, Gen, LV50 e sentir presença Selim. LV75 maestria da espada. LV85 ou natural body. LV Max, Cooking. LV85 o Avalon, Compounding Momentum. LV20 Ninja Arts. LV40 e Wrestling. LV11 Floramância. LV30 Titanic Empowerment. LV20 Santo Inferno. Isso é, uma melhoria terrível. Seu nível disparou várias dezenas, todas as suas habilidades ganharam níveis e suas estatísticas dispararam. Quero dizer, olhe para esses números. Sua força e vitalidade são o dobro das minhas, e sua destreza está quase triplicando a minha. Sua inteligência e sabedoria são menores, mas para alguém que não foca em magia, ainda é um número assustador. Há também aquelas habilidades estranhas que ele ganhou da noite para o dia. Compounding Momentum Ninja Arts Floramância e Titanic Empowerment? Todos parecem fortes, e provavelmente são, mas não posso confirmar isso. Porque por algum motivo eles não têm descrições. Parece impossível, mas tem havido muitas coisas impossíveis ultimamente, então isso se encaixa perfeitamente. Isso também é um pouco suspeito. Era uma habilidade sem nome? Uma habilidade adormecida? Talvez até algo que Shirou poderia ganhar se fizesse algo especial? Seja o que for, terei que ficar de olho. Além disso, agora estamos em uma pequena clareira no canto norte de Uruk, com Shirou parado na minha frente.
Recentemente, ele recebeu uma grande atualização em seu status, então estou planejando testá-lo. Isso, e nós não fazemos nossos spars há algum tempo, então esta será uma boa maneira de trazer aquela centelha de volta. Está pronto? Eu pergunto, casualmente girando meu Noble Phantasmon em minha mão. Ele simplesmente sorri de volta com um aceno de cabeça. Confirmação dada, eu aceno. Imediatamente meus olhos místicos ficam ativos, e tudo desacelera enquanto meus olhos místicos expandem a percepção de tempo do meu cérebro. Mental Partition fica online, triplicando meus pensamentos e começo a planejar. Normalmente seria eu quem perseguiria Shirou, mas duvido que isso funcione agora. Sua estatística de agilidade ultrapassou em muito a minha, e isso com Pold em Momentum provavelmente a torna ainda maior. Eu também não posso me dar ao luxo de ser atingido, já que sua força aumentada facilmente quebraria minha vitalidade. Não tenho certeza se ele será capaz de quebrar barreiras mágicas, mas considerando que sua força é cerca de 600 acima da minha inteligência, ele provavelmente pode. Portanto, há duas opções: restringir seus movimentos ou evitá-lo totalmente. Ambos dependem da Morningstar. Posso tentar forçá-lo a parar usando a gravidade, mas não tenho certeza se será o suficiente para realmente segurá-lo. A outra opção é voar para o céu, mas Shirou pode chutar forte o suficiente para se impulsionar para o céu, então nem mesmo voo é seguro. Lutar com ele de frente também não é uma opção. Deixando de lado sua estatística de força, seu Sword Mastery é maior que o meu. Ele tem a Wrestling no caso de sua espada ser perdida, e isso Ninja Arts. Provavelmente também tem algumas técnicas secretas de mão a mão que podem me derrubar. Então, tudo que resta é o bombardeio mágico, mas isso nem é uma tática garantida. E depois a Floramância, e Avalon no geral, minhas chances não pareciam boas. Um segundo finalmente se passa e Shirou quase parece desaparecer, sua forma se estendendo enquanto ele se move para fora de vista com velocidades incríveis. Mas meus olhos místicos são unidirecionais, então eu detecto facilmente um punho vindo de trás e salto para o céu, mantendo-me flutuando usando a Morningstar, enquanto continuo planejando. Vendo minha fuga, Shirou sorri enquanto suas pernas ficam tensas. O chão sob ele racha quando ele pula em minha direção, braços armados para trás para atacar. Meus olhos se estreitam e eu seguro meu Noble Phantasmon enquanto jogo para o lado. Shirou começa a se inclinar para frente para atacar antes de repentinamente se virar abruptamente e cair de volta no chão. Ele não se virou sozinho, é claro. Eu apenas inclinei a direção de seus movimentos criando um poço de gravidade. Ele caiu, 1000 balas de prana se formaram instantaneamente, e elas caíram sobre Shirou sob meu comando. Enquanto ele está ocupado com isso, eu lanço Call of Lightning, enviando um raio de eletricidade para o céu. O raio então se espalha, alcançando todas as nuvens próximas e reunindo-as. Logo, os céus claros escurecem quando o trovão começa a soar dos céus, e a energia inunda meu corpo quando sinto o bônus de carga voltaica entrar em ação. Com poder aumentado, Alçamal Sara começa a crepitar com relâmpagos Falchion. De repente, um raio agudo de energia dispara da nuvem de poeira que meu bombardeio de balas criou, e eu mal consigo me virar para o lado, deixando o raio voar em direção às nuvens trovejantes acima. Essa é nova, e definitivamente surpreendente. Quando diabos Shirou aprendeu isso? Mas meus pensamentos logo são cortados quando mais daqueles raios são disparados, e rapidamente giram e saem do caminho. Meus olhos místicos brilham e minha percepção do tempo se estende novamente. Vendo além da poeira posso ver Shirou, apenas ferido pelo bombardeio de Spinning Prana Balletis que se abateu sobre ele. Em suas mãos está uma grande espada larga, aquela que ele obteve do centro de Daedron. A espada está apontada para o chão, e parece que ele está prestes a balançar para cima para enviar mais desses Falchions para mim. Informações coletadas, minha percepção do tempo normaliza e eu voo para longe enquanto Shirou dispara mais raios de energia. Enchendo rapidamente meu Noble Phantasmon com energia mágica, eu me viro e aponto meu cajado para ele, um raio crescendo em sua ponta. Então, Morningstar se mistura a ele, transformando o brilho azul do raio em branco, e eu disparo um feixe de raios sagrados condensados nele. Shirou levanta seu Uriel e o bloqueia, enterrando os pés no chão enquanto empurra a viga. Então, com um grito, ele joga a viga para o lado, fazendo-a voar em direção ao céu. O que não deveria ser uma surpresa, realmente não deveria. Mas mesmo assim me surpreendeu. Quero dizer, coloquei o máximo de poder que pude nisso sem transformá-lo em uma bomba, e o cara apenas golpeia a coisa? Maldito. Falchion mais uma vez, essas palavras ecoam pelo ar enquanto Shirou balança sua espada, enviando um raio de energia em mim. Afastando meus pensamentos, eu rapidamente me afasto, enviando de volta uma enxurrada de raios em retaliação. Mais uma vez, Shirou apenas os rebate, enviando-os contra a terra e criando crateras com o impacto. Ele não se curva, mesmo quando eu atiro com milhares de balas de prana e envio raios após raios de luz e relâmpagos. E começa a afundar lentamente. Meus ataques normais não são suficientes, não mais. Que assim seja. O ar ao meu redor quase parece torcer quando um raio ganha vida ao meu redor, enchendo o ar com calor suficiente para derreter metais. Os céus acima ficam impossivelmente mais escuros, relâmpagos verdes atravessando as nuvens trovejantes.
Lentamente, o relâmpago errático começa a se transformar, assumindo a forma de um dragão dos tempos antigos. Ele olha para ele, encarando seus olhos inabaláveis, e sorri. Shirou responde na mesma moeda. Ele levanta o braço para trás, apontando a Uriel para a terra enquanto começa um canto silencioso. O chão ao seu redor racha quando uma pressão invisível se forma ao seu redor. Faixas de luz espiralam ao seu redor, lentamente se infiltrando em sua espada larga enquanto o revestimento de bronze da lâmina começa a rachar, revelando a prata brilhante por baixo. Ele respira fundo e lentamente dá um passo à frente. O dragão acima cerra os dentes, seu corpo ficando brilhante enquanto um relâmpago cacareja em sua barriga. Então, ao meu comando, ele abre a mandíbula e toda a energia que reuniu dispara como um feixe singular de plasma condensado. Shirou dá mais um passo à frente, olhos virando um brilho quase violeta enquanto ele ruge, balançando sua espada para cima e enviando uma torrente gigante de ventos primordiais para o céu. As duas forças se chocam e o mundo se quebra. Calor e ventos explodem para fora. Prédios ao redor são derrubados por ventos tão fortes, a pedra que os faz derreter sob o calor intenso e a areia se transforma em cacos de vidro fino. Felizmente, tudo isso está acontecendo dentro de um ID vazio, então nada está realmente sendo destruído. O ar clareia lentamente e nós olhamos um para o outro, nenhum parecendo pior pelo desgaste, e o vencedor da batalha ainda não está claro. E se Shirou realmente fosse um inimigo, teríamos continuado lutando. Ele não está, felizmente, então eu desço até o chão. Eu me viro para ele, sorrindo levemente, e ele sorri de volta. Assim, nosso spar acabou. No mundo real, todos estremecem quando um poderoso pulso de energia mágica varre Uruk. Apenas Saber e Gil, conhecendo intimamente a energia, sabem de sua origem. A última sorri, enquanto a primeira apenas suspira, lamentando silenciosamente a falta de controle de seu mestre. Algumas horas se passaram desde que nosso pequeno spar terminou, e agora me encontro sozinho em Remna of Scipieia, sentado no topo de uma ilha que esvaziei de seu monstro-chefe apenas alguns minutos atrás. A melhora de Shirou é enorme. Suas atualizações de estatísticas são enormes, sua resiliência contra danos é incrível e o poder de seu Noble Phantasmon combinou facilmente com o meu. Ele é, para simplificar, uma força imparável. E eu poderia não ter me machucado, eu nem fui atingido, mas sei que estava perdendo lá. Usei meus olhos místicos para tentar simular quantos resultados diferentes poderiam ter acontecido se estivéssemos lutando até a morte lá e não é horrível por si só, mas definitivamente não é o ideal. Há alguns casos em que venci, mas em uma batalha de atrito Shirou sempre vem primeiro, e como cada ataque que uso consome meu MP limitado, então, mais cedo ou mais tarde, cairia de volta no chão, sem magia e muito cansado. E eu poderia tentar me defender usando espadas, mas Shirou facilmente me venceria lá também. As chances estavam contra mim. Então eu me pergunto, isso é realmente suficiente? Nenhuma das minhas estatísticas ultrapassou os milhares naturalmente, e minha inteligência e sabedoria só ultrapassarão esse limite quando houver uma tempestade. A maioria das minhas habilidades precisam ser melhoradas. Meu Spinning Prana Bullet foi basicamente inútil contra Shirou, e meus raios foram facilmente desviados também. Nem mesmo a Morningstar poderia detê-lo. É uma habilidade maximizada, mas minha baixa estatística de inteligência reduz o poder que poderia ter Tiamat ser a mais forte. Então se meus ataques não puderem resistir nem mesmo contra Shirou, duvido que algo faça. Não preciso de mais habilidades, preciso melhorar as que tenho. Então aqui estou eu, no início do meu Boss Rush, para me nivelar a um nível aceitável. Há um número quase infinito de ilhas com seus próprios chefes e milhares de ilhas ramificadas que guardam itens e tesouros ao lado. Minha agenda é simples. Atualize minhas habilidades até o nível máximo, se possível. Sprint Odd Manipulation ou Spinning Prana Bullet, Gen Starfall, Voltaic Charge e tudo mais. Quero maximizá-los e talvez até evoluí-los, se houver essa possibilidade. Restrições: não usar Alça Mal Sara, não usar armadura, não dormir a menos que seja necessário, não usar Morningstar a menos que seja necessário e não obter ajuda, seja de Roseria ou de outra pessoa. É um pouco estranho não ter meu Noble Phantasmon em minhas mãos, e me sinto terrivelmente vulnerável com a falta de armadura em mim, mas vou me virar. Não há mais nada a dizer realmente. 1 minuto aqui é 3 no mundo real, então vou ficar preso aqui por um tempo. Eu terminei a maioria das coisas que precisava fazer em Uruk, então acho que não vou perder muito. Então respiro fundo e subo as escadas, indo em direção à ilha acima desta. E começa. A ilha que encontro é decorada com uma floresta exuberante, com uma abelha gigante flutuando no centro, seus muitos olhos fixos nos meus. Eu encaro de volta, meus olhos de um azul brilhante mudando. Abelha Rainha LV200, HP, 15.000.000, 15.000.000 MP, 100.000.000, 100.000.000 energia, uma abelha gigante, a rainha de uma raça mágica.
Seus ferrões contêm um veneno mortal e, ao contrário de sua contraparte normal, ela simplesmente não morre depois de picar algo. No entanto, tenha cuidado com a velocidade dela, pois ela pode se mover rapidamente, apesar de seu tamanho grande. Nota: a abelha rainha é o monstro-chefe da ilha nível 3º. Ao derrotá-lo, você terá acesso à ilha nível 4º. Com uma respiração profunda eu avanço Prana Rocket Propulsions, nas solas dos meus sapatos me impulsionando para a frente. A abelha rainha se mexe e se levanta, seu ferrão gigante pingando venenos mortais. Eu estreito meus olhos para ele, e com circuitos mágicos brilhando por todo o meu corpo, minha energia mágica se expande e se transforma em 100 balas de prana, girando e cacarejando com eletricidade. Sentindo perigo, ela rapidamente voa para longe, girando e caindo enquanto deixa as balas de prana voarem por ela. Mas tudo bem. Usando minha saraivada de balas como cobertura, corro para baixo dela, antes de me lançar bem atrás da abelha gigante. Estendo minha mão e dela formo outra bala de prana, esta maior que suas irmãs. As asas da abelha rainha se agitam, me mandando para trás dela. É tarde demais. A carga voltaica é ativada e a grande bala é preenchida com eletricidade, um raio a cercando quando ela começa a girar. As propulsões em meus sapatos aumentam e meu impulso aumenta conforme giro no mesmo lugar. Então, com o giro final, eu envio um chute poderoso na parte de trás da bala eletrificada, e ela voa para frente com uma onda de choque poderosa, batendo contra a cabeça da abelha rainha e cravando-se nela. No interior, a grande bala continua a girar por mais alguns segundos, destruindo ainda mais seu interior, antes de finalmente explodir quando a eletricidade se torna instável, cobrindo o ar com carne de abelha queimada. É acerto fatal. Você matou a abelha rainha de 1 bilhão e 500 milhões de ganhos. Você ganhou. Large Synthesized Soul Chunk. O caminho que leva à ilha nível 4 foi descoberto. Spinning Prana Bullet subiu de nível. Ignorando as notificações, eu imediatamente sigo para as escadas e subo para a próxima ilha, meus circuitos mágicos ainda brilhantes e ativos. A próxima ilha é um terreno baldio congelado, com neve cobrindo quase tudo. Posso ver algumas árvores murchas aqui e ali, mas assim como a maior parte da ilha, estão todas cobertas de montes de neve. E de pé no meio está um Yeti gigante, seu pelo branco combinando quase perfeitamente com a paisagem nevada. Pena que não faz nada contra meus olhos místicos. Yeti primordial LV 220 HP, 60.000.000, 60.000.000 PM, 100. Sem resistência, 91% um monstro gigante parecido com um homem coberto por uma espessa pelagem branca que o mantém aquecido. A sua tonalidade branca permite-lhe misturar-se perfeitamente com a neve circundante, permitindo-lhe esconder-se dos seus inimigos. Possui pouca ou nenhuma magia, mas sua força colossal mais do que compensa. Nota: Primal Yeti é o monstro-chefe da ilha nível 4. Derrotá-lo concederá a você acesso à ilha nível V, oposto da abelha rainha. Esse cara é uma construção de poder completa. Ele teria sido um pesadelo completo se eu fosse um lutador corpo a corpo. Felizmente, sou um conjurador, e jogar limpo nem sempre está no meu livro. Escondido na neve que cai, eu conjuro várias centenas de balas giratórias de prana, encantando-as com Gen para torná-las muito mais mortais. Então, com o estalar de meus dedos, eles voam, passando pela neve e batendo direto no peito do Yeti. Então, a energia mágica que eles contêm se expande, perfurando o corpo do Yeti antes de destruir violentamente suas entranhas. É acerto crítico, golpe 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 crítico, acerto crítico. Mas mesmo com todo o dano que recebeu, o Yeti continua de pé, agora rosnando enquanto tenta descobrir onde estou. É realmente uma pena que a neve que o escondeu também me escondeu. O Yeti rosna enquanto cai, suas pernas finalmente cedendo enquanto o sangue escorre dos muitos ferimentos que minhas balas causaram. Mas minha chuva de tiros continua, e o Yeti leva os braços acima da cabeça em uma tentativa inútil de se defender. É acerto crítico, golpe 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 crítico, acerto crítico. Infelizmente, uma centena de lacerações maciças em todo o corpo não é algo que pode ser ignorado para sempre. Você matou o Yeti primal 2 bilhões e 200 milhões de ganhos. Você ganhou. Large Synthesized Soul Chunk. O caminho que leva à ilha nível V foi descoberto. Egenia subiu de nível. Com o primal Yeti morto, as escadas para a quinta ilha aparecem, e eu não perco tempo em subi-las. E assim continua comigo limpando ilhas após ilhas. Você matou o Rei Lobo 3 bilhões de ganhos. Você matou o Goblin Lord 5 bilhões e 200 milhões de ganhos. Você matou o Olho de Graham 6 bilhões e 400 milhões de ganhos. Você matou o Ancien Drake a 9 bilhões e 800 milhões de ganhos.
Você ganhou Large Synthesized Soul Chunk X4? Uma grande quantidade de ES é adicionada ao meu status e ainda assim, permaneço desnivelado. Uma prova de como se tornou difícil para mim subir de nível, mesmo que seja um único nível. O progresso em minhas habilidades é muito melhor, pelo menos. Sprint subiu de nível X3. E Reforço subiu de nível X2. Spinning Prana Bullet subiu de nível X12. Eod Manipulation subiu de nível X6. A Gen subiu de nível X4. Voltaic Charge subiu de nível X2. Os aumentos de nível são bons, mas estou mais extasiado com o fato de que minha inteligência finalmente ultrapassou a marca de 1000. Não me deu nenhuma habilidade nova, o que foi um pouco deprimente, mas o fato de estar acima de 1000 foi uma recompensa suficiente para mim. Mas um problema logo apareceu. Os chefes estão ficando mais espertos. Eles gastam menos tempo apenas atacando sem pensar e mais tempo me observando. O Ancien Drake, em particular, era irritante. Ele não apenas conseguiu ignorar seus ataques, mas sua cauda era uma arma surpreendentemente potente, capaz de estalar de repente e me fazer cair no chão. Eu estava recebendo cada vez mais dano e meu HP estava caindo. Ainda está em uma posição razoavelmente boa, mas se eu continuar sofrendo dano, serei forçado a sair da comissão mais cedo ou mais tarde. Então eu desacelero. Minha tática muda. Em vez de carregar e atacar, sento-me, atirando nos chefes com força suficiente para ver onde eles clicam antes de chover o inferno sobre eles. O que significava que eu tinha 2 métodos padronizados de assassinato: chover centenas de Spinning Prana Bullets, aprimorado com Gen ou Voltaic Charge, ou apenas usar Poison de Miorga e apenas esperar até que caísse morto. Claro, o último só funcionará se o chefe for suscetível a veneno, e se o chefe for resistente a venenos, então vou me ocupar procurando maneiras de lidar com um golpe fatal, e assim o boss. Rush continua. Você matou o Minotaurus 10 bilhões esganhos. Você matou o Grande Vagalume 12 bilhões e 100 milhões esganhos. Você matou o Trevo de Vênus 15 bilhões esganhos. Você ganhou Large Synthesized Soul Chunk X3. Você subiu de nível. Finalmente, depois que 3 chefes são eliminados, um nível é alcançado. Bem, ainda é apenas um nível acima, então os benefícios são limitados. Mas ainda, subir de nível. Além disso, existem várias ilhas do tesouro que não seguem o caminho ascendente. Cada um deles tinha algum tipo de item que eu peguei com gratidão, mas isso não é tão importante no momento. Assim continua. Você matou o Grande Pescador, 17 bilhões e 500 milhões esganhos. Você matou o Cavaleiro Espectral, 20 bilhões esganhos. Você matou o Overelion, 22 bilhões e 300 milhões esganhos. Você subiu de nível. Outros 3 chefes mortos e outro nível ganho. A dificuldade estava aumentando rápido. A diferença de poder entre o Venusian Clover e o Gran Fisher era realmente assustadora, especialmente porque o monstro gigante podia sentir você de qualquer local e em qualquer condição. Também não ajudou que seus ataques à distância pudessem atingir seus alvos. HP 401.012.545.360. Eu realmente preciso ter cuidado embora. É claro que os picos de dificuldade estão ficando cada vez maiores a cada chefe que encontro, e seus ataques estão ficando mais difíceis de evitar. O último golpe que dei, um que recebi do Overelion, tirou uns terríveis 50 mil HP, pouco menos de 10% do meu pool de HP. Mas, bala prana giratória LV Max, ao moldar seu prana em uma bala e girá-la, você dispara um projétil mortal. Não custa nada demitir, você pode aumentar o tamanho da bala. A um custo crescente passivamente concede mais 26 de inteligência depois de muito uso. Meu Spinning Prana Bullet finalmente chegou ao seu nível final. Não é louco impressionante? Não há nenhuma linha nova na descrição, e embora o custo de 0 MP seja bom, não significa muito, pois as próprias balas são fracas. Essa não é a parte importante, no entanto. Spinning Prana Bullet foi maximizado e uma nova opção de evolução apareceu. As opções podem ser vistas no compêndio. Sim. Não só cheguei ao máximo, como também evoluiu, o que é honestamente um momento conveniente para uma pausa, já que a ilha depois desta é Island 15, e se formos pela lógica do videogame, então o chefe lá será um extra poderoso. Então, tirando um pouco da poeira da minha camisa, o caleidoscópio é ativado, o mundo muda e logo me encontro na escuridão familiar da estação de ferramentas. Seguindo em frente, vou até o compêndio e o abro. É evolução da habilidade, emenda de habilidade e a selagem de habilidade. Ansiosamente, toco na opção Skill Evolution e ela se expande ainda mais. Possíveis evoluções, bala prana giratória, e aí está. Agora então vamos ver no que isso vai evoluir. Conjurando possíveis evoluções, levando em conta as habilidades atuais, finalizado. Agora você pode escolher um de uma opções, Armário Arcano Só há uma opção. Quero dizer, Attribute Inchan. Holly tinha 3 opções diferentes que eu poderia escolher quando estava fazendo isso, então acho que esperava um pouco mais, mas bem, isso é bom. Agora vamos ver do que se trata essa habilidade, certo? O Armaria Arcana no nível 1, pois tudo começou a partir de uma única centelha do arcano, e todas as chamas devem escurecer de volta a ela. O arcano é a origem de todas as magias, o começo.
Dela veio toda a magia, todos os elementos, todas as possibilidades, todas as escolhas. É a mais pura de todas as magias e a mais potente em sua força. É venenoso para aqueles que não conseguem lidar com isso, sua pureza é intensa demais para qualquer mortal lidar. Mas você não é um mero mortal, é? Permite que você manipule as forças do Darkano, transformando-o e distorcendo-o de acordo com seus desejos. Você ganha conhecimento íntimo do Darkano, concede acesso a habilidades darkanas. Qualquer habilidade relacionada aos arcano terá sua força aumentada em 50% e ganhará experiência 2 vezes mais rápido. Passivamente concede mais 5 de inteligência e sabedoria, aviso. Depois de pegar isso, o seguinte deve ser consumido: Spinning Prana Bullet, Prana Grenade, Spinning Prana Rocket, Prana Burst, Prana Constructor, Prana Rocket Propulsion. A experiência será adicionada ao E-Arcane Armor, de acordo. Droga, então é essencialmente a versão E-Arcane de Voltaic Charge. Parece muito forte, embora ver todas aquelas habilidades que consumirá seja um pouco ruim. Embora pareça que a experiência que ganhei nessas habilidades será adicionada a esta, então não acho que estarei perdendo nada. Você escolheu o Arcane Armor? Tem certeza? SN bem, nada mais a fazer além de pressionar sim, então vamos fazer isso. Com confiança pressiono sim, e tudo parece parar por um momento enquanto o mundo parece mudar. A informação inunda minha cabeça, mas não me oprime não mais. Em vez disso, deixei a informação fluir, até mesmo usando meus olhos místicos para tentar obter mais informações sobre isso. Então, assim como começou, termina e a notificação esperada aparece. É evolução bem-sucedida. Você ganhou a habilidade Arcane Armor e subiu de nível X 49. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!